Gente, sim, todo mundo sempre falou que eu era inteligente, tá? Mas gênio não. Gênio não, cara. Sabe o que é um gênio, cara? Um gênio talvez seja um cara inteligente que fala pra um monte de burro, filho. Tá, mas não. Só que gênio, cara, não é isso não, filho. Você sabe que o gênio. Sabe que o Einstein, ele era tão gênio, né, porra? Que quando ele morreu, eles abriram a cabeça do cadáver do Einstein e repartiram o cérebro dele e colocaram um pedaço em cada pote, sei lá, com um líquido tipo, sei lá, formol, né? E condecoraram cada qual de lugar que é um centro da comunidade científica para o bagulho virar uma celebração, tá? Não sei como que chama, mas pelo menos é um troféu, tá? E sendo que, tipo, se o Einstein deu essas, quer dizer, não, ele não deu essas, porra, ele tava morto, tá? Graças a Deus. Porque se fizessem isso antes era mancada. Mas não quer dizer gênio não, porra. Primeiro, viu, como que alguém pode se valer da cognição cerebral, cara? Se alguém se vale da cognição cerebral, esse alguém é louco, tá? Por que é louco, filho? Vamos raciocinar então com o cérebro também? Tá, eu vou raciocinar agora com o cérebro, tá? Vamos dizer que eu tenho cérebro, porque realmente ninguém prova, tá ligado? Mas tudo bem. Se eu penso com um sistema nervoso tal, encéfalo, que é constituído por células, tá? Neurônios, correto? E esses neurônios possuem sinapses. Mano, primeiro, eles dizem que os neurônios têm tantas sinapses, mano, que na verdade não teria espaço para sinapse, tá? Se você raciocinar que a cabeça do neurônio tem tantas sinapses assim, imagina, não precisa imaginar o tamanho da esfera. Qualquer quantidade de raios vai ter o mesmo ângulo. Não é nem questão de proporcional ou não. Os ângulos dos raios de uma esfera são ângulos. Não existe proporção. Ângulo é congruente a ângulo. Ah, tudo bem. Mas você não prova. Ok. Mas aí você acha espaço para juntar um monte de outros neurônios. Ok. Vai. Quantos neurônios? Sei lá, mano. É trilhões ou bilhões. Tipo, tá. Mas daí, o que acontece? Mano, vamos pular essa parte, que é que os caras me engambelaram na matemática. Mas vamos lá. Uma rede neural, como ela se conecta tal. Não, o que acontece? O neurônio se conecta por neurotransmissores, ok? Aqui, aí os neurotransmissores não são nem sequer íons de elétrons, que seriam os mais rápidos, eles são íons químicos. Ou seja, eles são partículas maiores do que um elétron. Na verdade, não são, o elétron seria uma partícula negativa, mas os próprios íons são partículas positivas, onde só pode haver o quê? Íons de átomos mesmo, carregado positivamente, porque eles não têm. Eles estão com poucos elétrons, tá? E não é um átomo só, é uma molécula, sei lá, mano, um neurotransmissor, caralho. Um alcaloide, uma porra que for. E tipo, aí o bagulho é rápido pra caralho, né? Pelo menos. Aí o que acontece com esses neurotransmissores? Eles começam a sair eles conectam, tá? As sinapses, ok? Isso é o que? Pura eletricidade. Ah, mas são íons pesados. Eletricidade do mesmo jeito. Você está transportando carga, ok? Há corrente elétrica? Sim. Mas o que acontece com uma corrente elétrica? Ela, ela é influenciável por um campo magnético. Perfeitamente sim, mano. Se o campo, olha, a corrente, ela já é um movimento já é um movimento de íons. Se tem um campo magnético parado, o íon na corrente ele já vai curvar.
tá ligado? Existem três vetores perpendiculares, tá? A corrente, o campo magnético e o vetor velocidade, que se você juntar os três, a partícula ela vai girar conforme o campo magnético faz. O próprio campo magnético já é resultante de um circuito fechado de eletricidade, porque tem o elétron que fica girando. Um ímã permanente, ele consegue confinar os elétrons a ficarem girando no mesmo circuito e sai o campo magnético. Ou seja, se eu pego um ímã e grudo na minha cabeça, eu fico louco. Mas eu fiz essa experiência e não deu certo. Aí você vem falar o quê, filho? Ah, tá. Não, porque o campo magnético não precisa ser um... Ele é intangível. Não importa quanta chumbo vai ter, o campo magnético atravessa. E sabe por quê? Porque ele é resultante de cargas elétricas. E as cargas elétricas, elas não precisam elas não são bloqueadas por nenhum material, nem a caixa craniana de osso, filho. Nada vai bloquear o campo magnético. Mesmo que ainda você fala, não, mas tem a onda eletromagnética ultravioleta. Tá, mais acima, tá? Uma frequência maior. Ela vai com certeza penetrar a caixa craniana, o crânio. E o que acontece com essa onda eletromagnética? Ah, mas a onda eletromagnética não vai influenciar uma corrente elétrica? Vamos raciocinar com o cérebro também. Se você tem uma corrente elétrica, ok? E você tem uma onda eletromagnética, ok? Mas se você considera que qualquer corrente elétrica é uma carga em movimento, e que toda carga em movimento gera um campo magnético induzido, a não ser que seja uma corrente contínua, que não tenha variação, tá? Não tem variação, ok, vamos nessa hipótese primeiro. Se eu falar para você que tipo a onda eletromagnética, pelo menos, ela consegue sim, ela consegue entrar no íon. Como? Tem a eletrosfera e ela consegue ionizar um elétron como? Com quantum. Porque assim, se você sabe que a onda eletromagnética, ela não é um elétron, ela é um quantum, ou um pacote de quantums de energia. Porque o elétron, ele é uma partícula física, mas ele só faz a luz, não é porque ele é a luz, é porque ele é o portador de quantums. Cada vez que um elétron é excitado por uma corrente, um fóton eletromagnético, o que acontece? Quando ele adquire energia, ele fica mais distante, tá? do núcleo. Mas aí o que acontece? Ele está energético lá com mais quantos de energia. Só que ele vai decair de novo e emitir energia de volta. E o que acontece se os meus íons de neurotransmissores ou alcaloide ou qualquer porra que for são excitados por radiação eletromagnética? Eu diria, mano, que simplesmente eles não vão corresponder à mesma quantidade de carga. Se eles não correspondem à mesma quantidade de carga, e eles são realmente uma corrente elétrica, mas elas são contínuas, ela já não é mais contínua não, ela está variando. Porque se a corrente consegue variar pelo menos na carga, então já era, filho.
Então as interações entre os neurônios podem muito bem ser variáveis pela radiação eletromagnética que consegue penetrar o crânio, tá? E o que acontece se essas conexões de sinapses são alteráveis? Aí, tipo, eu sou louco, tá? Porque só pode, filho. Porque se eu penso com o cérebro, filho... Porque, primeiramente, filho, qualquer ser racional vai falar, porra, o cérebro, filho, não funciona direito não, filho. Porque assim, primeiramente, filho, ninguém quer continuar pensando com o cérebro. Aliás, se alguém pudesse falar, eu queria não existir com o cérebro, eu queria sempre ter um espírito. Aí o que aconteceria? Tipo, seria o lógico, primeiramente, porque qualquer raciocínio cerebral está passível a uma loucura. Por quê? Por causa das ondas eletromagnéticas. E por causa de um campo magnético também, que eu já podia dispensar essas ondas eletromagnéticas, porque no começo da minha narrativa eu já falei que qualquer campo magnético vai influenciar as sinapses, porque eles não precisam nem atravessar o crânio. O campo magnético, ele é intangível. Aliás, a teoria dos campos é o que a física mais quer fugir. Porque na hora que eles revelam o que eles sabem, filho, acabou, tá? Aí não tem mais argumento nenhum para eles continuar inventando história, tá? Eles só me causam problema. Mas aí eu vou falar pra você, mano, a parada é louca, filho. Qualquer ser que crê em Deus, ele pensa, poxa, a eternidade só pode ser feita se eu tiver um espírito, correto? Por quê? Porque é um cérebro, mano. Vamos supor que é um cérebro, tá, pleno, tá? Mas ele tem um número limitado de capacidade de armazenamento de memória. Óbvio. Por quê? Porque assim, o cérebro é feito de uma quantidade finita, tá, de neurônios. Aliás, se ainda cada neurônio significasse um bit, mas nem isso, filho. A ideia é que aqueles monte de neurônio faz redes neurais, tá vendo? E as redes neurais, o que são? Primeiramente que ninguém vai nunca decodificar uma rede neural, filho. Isso é a coisa mais ridícula que tem. Ainda o Elon Musk fala que vai transportar a rede neural dele para um computador, para ele ser o computador. Quer dizer, já começa errado por aí, filho. O Elon Musk, tu não tem cérebro não, filho. Tu é um demônio, caralho. Tá ligado? Aliás, a Lilith realmente, ela tem 2 neurônios. Mas é que ela roubou, tá? 2 neurônios de alguém, filho. Só pode. Mas aí eu vou falar pra você, mano. É mentira, tá? Não dá. E aí vai decodificar a rede neural como, filho? Não, e ainda tem essas brisas que eles pegam. Não sei, mano, foda-se, tá? Foda-se. Pega, sabe o que? Uma ideia, outra ideia, decodifica em digital, sei lá, porra que for, e vira uma máquina. Porra, mano. Primeiramente, se você se vale de redes neurais, tá? E outra, as redes neurais, elas se interpõem, sei lá, elas ficam sobrepostas. Porque é óbvio, né, mano? Porque na verdade as redes neurais são redes mesmo. E elas usam, lógico, o cérebro inteiro. Então você tá querendo dizer que as redes neurais, elas não importam exatamente a localidade dela. E sim como elas se distinguem uma entre a outra. Ou seja, é uma merda. Porque se eu consigo romper uma sinapse... Aliás, as sinapses, elas são uma merda mesmo. Elas só se perdem. Quer dizer, a hora... Todo mundo fala que quando perde uma sinapse, nunca mais volta. Ah, não, mas volta. Porra, vocês não se decidem, mano. Se uma sinapse rompe, toda a rede neural pode estar comprometida. Imagine, para que serve a rede neural? Tá, ela tem umas coisas desfuncionais, óbvio. Óbvio, porque você tá trabalhando com o quê? Com caos, filho.
tá ligado? Ou entropia. Aí que Deus fala para Israel: Israel, eu não mandei você me procurar no caos. Tá lá em Isaías. Mas o que essa gente quer? Causar, filho. Não dá, aqui é o início, eles estão inventando essa merda. Se você ainda fala, mas as redes neurais... Porque simplesmente, filho... E outra, uma rede neural vai impedir a liberdade da outra. Não há ordem alguma. Se você ainda pensa que existe uma linha temporal na alma, não existe no cérebro. São redes e redes e redes e redes e redes. E o que acontece com essa questão? Muito simples, gente. Se o espírito deve ser pleno e é pleno, a memória é monolítica. Ou seja, existe uma linha do tempo em que você consegue selecionar memória por memória numa linha temporal. Mas o que é uma memória não monolítica? São redes neurais que não tem ordem alguma, filho. Aliás, se depender de redes neurais, a gente não tem alma, caralho. Porque a mente, ela é a maneira com que a gente consegue perceber todos os sentidos disponíveis e ainda processar eles no pensamento, e a mente ainda deve ser um instrumento de busca para a alma inteira, filho. Porque a alma tem que ser uma linha temporal. Mas se você diz que a alma não é uma linha temporal, a mente ela pode ser um instrumento de busca também. Mas cadê a alma? A alma é uma bagunça dentro da mente, do cérebro. Vocês não sabem nem o que vocês estão falando, gente. Tá? E o que é o espírito? Ora, tem a alma, e o espírito é o que contém a alma. Inclusive, a alma sem o espírito, ela não tem como se locomover. Ela seria uma alma penada. E o espírito, irmão, eu não quero nem entrar numas, filho. Se é um mistério ou não, é o espírito que vale, tá? E é como diz o salmista. Eu sei lá quem que falou isso, mas tá na Bíblia, sabe? Ó Deus, me basta o teu Espírito Santo. Já me basta o teu Espírito Santo. Só quero isso, tá? E o que acontece com uma pessoa que quer ter plenitude, sabe? Ser incorruptível, porque diz no livro de sabedoria que Deus criou o homem para ser incorruptível, tá? Ou seja, Deus criou o homem com espírito. Mas aí o que diz também no livro de sabedoria? Os insensatos falam, mas o pensamento é uma centelha só. O que é uma centelha? É uma faísca, é como vocês estão dizendo, é uma rede neural que ela se liga com um íon elétrico. É uma faísca que vocês acham que é o pensamento, a vida, tudo, a alma, o espírito. É isso que vocês estão falando, filho. Mas vocês são insensatos mesmo? Difícil entender a mente do demônio, né, caralho? Eu ainda falo mais, mano. Se ainda sobrou alguma dúvida, filho, primeiramente, o espírito tem uma capacidade infinita de armazenamento de memória. E isso jamais é possível com matéria quântica, porque a matéria quântica significa exatamente uma quantidade finita, né? Porque assim, se a partícula ela tem um limite de pequenez, um limite ínfimo, aí ela é quântica. Mas quantas partículas quânticas cabem no cérebro? Finitas. O espírito utiliza não de um agente físico, porque o agente físico ele é quântico, mas o agente espiritual ele assume, ele admite, ele pode ter infinitesimais, que são as partículas ínfimas extremas, né? Porque seria dividir um por infinito, tá? E é exatamente essa questão, gente. Eu sei exatamente que ninguém acredita nisso. Só eu.
Mas por que que eu acredito nisso? E primeiro que eu tive fé, tá? Não é fácil. Mas aí eu pensei, poxa, esse é o axioma do infinito. Ah, mas o axioma do infinito é dizer que um dividido por infinito existe? Sim. Mas aí não tem comprovação. Realmente, cara, na verdade tem comprovação. Porque, olha, todos os axiomas antes, que são os axiomas da matemática pontual, são tão óbvios que seria uma idiotice listar eles. Tá. Mas o axioma do infinito, ele realmente tem uma demonstração muito complexa, grande. Mas ela existe, tá? Eu fiz um livro, aliás, eu trabalhei tanto nisso que eu só já peguei os compilados. Falei, tá, e resumi, resumi não, peguei cada qual, coloquei num livro só. Ele se chama Infinito. É o axioma do infinito. E sim, o axioma do infinito tem uma demonstração baseada, porque ele é a matemática despontual, baseada na matemática pontual, baseada na lógica. Ou seja, a partir de tudo isso, o axioma do infinito é demonstrável. E aí você fala, porra, mas será que eu vou dar aula de matemática para alguém acreditar no infinito, porra? Não, se depender disso, vocês vão tudo pro inferno.